Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Milkspot. Vocês não deixem de curtir, comentar, compartilhar, de se Ativar o inscreverem no sininho. canal, ativem o sininho e Ana vai apresentar o convidado de hoje para vocês. Nosso convidado é Eric Gomes, zootecnista, mestre em Biociência Animal pela UFRPE, doutor em Engenharia e Ciência de Alimentos pela Unesp, com período de sanduíche de 1 ano na Universidade Católica Portuguesa, em Porto, Portugal. Trabalha com Ciência e Tecnologia de Alimentos, voltada ao processamento tecnológico de produtos de origem animal e desenvolvimento de derivados lácteos funcionais. Eric, é um prazer ter você aqui conosco. Boa tarde, obrigado. Prazer é todo meu. Vamos aproveitar os conhecimentos científicos de Eric agora. E o seu, para as perguntas mais técnicas, né? Porque eu não tenho nenhum desses, não tinha nenhum, como era o nome do negócio que tu Não fez tinha pra nem mim? currículo Lattes. Eu Eric não. ficou indignado, minha gente. Porque eu disse assim, Eric, Leite, você não tem currículo Lattes. Ele disse, como assim? Eu não, bem. Tinha não, né? Agora eu tenho. Agora ela tá tem. vendo? É importante. Eric, nós queríamos que você começasse apresentando um pouco, né? Uhum. Quem é Eric? Como o Eric chegou na zootecnia e Uhum. posteriormente na parte de tecnologia de alimentos. Bom, eu costumo dizer que eu caí de paraquedas, né, na zootecnia. Naquela época, lá em 2000 fiz vestibular em 2006. A gente, aquele velho ditado, zoou o quê? Né? A gente não tinha muito conhecimento naquela época do que era ser zootecnista. Mas aí surgiu a Universidade Federal aqui em Garanhuns e eu tive a oportunidade de vir fazer. Então eu tinha um norte inicial, que era o meu primo. Então eu já tenho um primo formado em zootecnia, hoje ele é professor do Instituto Federal em Belo Jardim. E aí ele foi meu norte, eu pesquisei mais ou menos o que era a profissão, né? Sempre gostei muito de química, biologia e tudo mais. Falei, acho que eu vou por aqui, que eu vou me dar bem. E aí prestei vestibular e em 2007 eu iniciei a graduação aqui em Garanhuns. Então, de lá para cá, não parei mais nesse ramo. Eric tem uma trajetória muito marcante dentro da pesquisa, né? Eric é meu co-orientador, minha gente. Então, eu já conheço essa trajetória dele dentro da pesquisa. Mas, Eric, o que te levou a entrar na pesquisa e continuar? Porque não é um ambiente fácil. Sim, não é um ambiente fácil. Naquela época, não tínhamos muitas oportunidades reais. Né? A universidade estava se instalando ainda, então era bem no início. Eu sou da 4ª turma, né, de zootecnia, então não tínhamos muita oportunidade fora daquele ambiente acadêmico. E aí eu comecei como monitor. Né? Eu fiz no segundo ano, no segundo semestre, eu fiz bioquímica, aí me apaixonei pela bioquímica e fui ser monitor de bioquímica. E por ali eu fiquei. Então, continuei por 3 anos como monitor de bioquímica. Depois fiz iniciação científica na área de bioquímica, né? E aí fui fazendo, após terminar o TCC, fiz mestrado e doutorado. Então, já ali me despertou uma paixão em pesquisar e ensinar. Né? Porque por ser monitor, a gente tinha que repassar o conhecimento que a gente já tinha daquela disciplina. Então eu falei, bom, eu gosto de ensinar, gosto de pesquisar, vou tentar aliar as duas coisas em prol da zootecnia. Então sempre trabalhei voltado para a zootecnia. Mas eu tinha um professor que me marcou muito na graduação, que ele disse assim, Eric, sai do óbvio. Tem muita gente já trabalhando com o óbvio dentro da zootecnia. Vá para outro espaço, ocupe outro espaço. Né? E aquilo me marcou muito, porque assim eu fiz. Então eu comecei fazendo pesquisas sobre enzimas que pudessem ser aplicadas em ração para aumentar a disponibilidade dos nutrientes. E depois migrei para a área de tecnologia de produtos de origem animal. E aí eu continuei. Máximo. Me fala, vou dar um puxãozinho pro Leite, né? Me fala o que a gente tem de disponível hoje, o que você trabalha na área dos lácteos, quando você fala de tecnologia. Sim. Naquela época, quando eu fiz o mestrado, eu já comecei a trabalhar com leite caprino.
Então, para suprir uma necessidade aqui da região, a gente tenta trabalhar com os produtos que precisam ser mais destacados, né? Vamos dizer assim, para aumentar aí as cadeias produtivas. Então, ali, quando eu comecei a trabalhar com leite, a gente não tinha muito esse norte de que o zootecnista, de fato, poderia trabalhar com produto de origem animal. Eu ia perguntar isso agora. Né? A gente não tinha esse norte, mas eu queria ajudar naquela época a caprinocultura, né? Leiteira. Então, como eu poderia aplicar o meu conhecimento? E aí a gente pegava o leite e obtia do leite moléculas, né? Eram pesquisas de chamar a atenção mesmo. Né? Obtínhamos do leite moléculas que auxiliavam a controlar hipertensão, a controlar diabetes, que pudessem controlar micro-organismos resistentes a antibióticos. Então, como oferecer para a cadeia, né, além dessa matéria-prima para fazer queijo, para esses né, produtos, mais um plus para os produtos. Né? E aí chamar a atenção das empresas para que a gente tivesse essa vertente também. Mas eu não me dava por satisfeito. Né? Eu acho que essa é a grande virada de chave da minha vida, porque eu fiz o meu mestrado com isso, fiz o meu doutorado com isso, mas cadê o palpável? Né? A gente sabe que o leite tem essas condições, né? Tem esse plus, assim vamos dizer, mas como isso vem para a sociedade de fato? Né? Porque ficava muito no campo da ciência, da ideia. Ali publicava-se os artigos, mas como? Qual é o retorno disso para a sociedade? Algo, como, né? de fato, impulsionar essas cadeias? Né? E aí, eu terminei meu doutorado, e até o doutorado eu não estava satisfeito. Eu dizia assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? Como que eu posso? E eu conheci uma pessoa, né, que hoje em dia é uma amiga minha, né, que me colocou para dar aula em uma universidade lá, e ela falou, que você é zootecnista. Por que você não trabalha? Você trabalhou com leite a sua vida inteira. Por que você não trabalha com processamento tecnológico, de fato? E eu fiquei matutando aquilo ali, e foi ela que foi me direcionando, na verdade, para eu entender o que era real, o que era palpável, que eu acho que é isso que falta muito na academia hoje. Né? A gente entender o que é realmente palpável, sair de só publicar artigos, né, de papel e aplicar isso para a sociedade de fato. Então, hoje eu trabalho com o desenvolvimento de produto, do produto em si. Né? Então, a gente usa micro-organismos, né, que são as bactérias ácido-láticas, para que, a partir do sistema microbiológico bioquímico dessas bactérias, elas produzam derivados que forneçam esse tipo de atividade, esse tipo de benefício para o consumidor. Então, aí a gente tem um produto, de fato. É um leite fermentado. Né? Hoje em dia, a gente tem o Yakult, por exemplo. É conhecido, né? Lactobacilos vivos que trazem benefícios, mas além dos lactobacilos, ainda tem outros benefícios. Então, na Ásia, por exemplo, isso é normal, comum. Um leite fermentado com potencial antihipertensivo, por exemplo. É um produto que você encontra no supermercado. E hoje em dia aqui não é. Né? E a gente tenta hoje, dentro dessa pesquisa, trazer isso para as indústrias. E, na verdade, eu acho que essa questão que você falou, de na universidade, os alunos já entenderem que fazer pesquisa não é só publicar artigo, né? Mas gerar uma transformação na sociedade, é algo que tem que ser quebrado. E rapidamente. E urgentemente. Né? Porque, assim, eu estou fazendo pesquisa para quê? Eu estou investindo um valor que é bem considerável, né? Em realização de pesquisa. Além de valor financeiro, valor de tempo, né? Então, a gente passa muito tempo dentro da universidade fazendo esses testes. E eu trago o quê para a sociedade? E realmente tem que ser algo palpável. Sim. Porque senão você vai passar a vida inteira e não vai conseguir enxergar
aquilo que você tanto almejou na sociedade em que você vive. Não adianta vir uma pessoa lá de fora e comprar a ideia. Também tem que ter essa visão da sociedade em comprar aquilo, né? Sim. E das empresas. Isso, exatamente. E como toda pesquisa ela tem o seu valor, né? Porque tudo é uma adição de conhecimento para aquela área, seja de qualquer área for. Mas eu acho que o papel da universidade, né? Eu falo isso estando presente dentro da universidade, então passando minha vida inteira praticamente dentro da universidade, é como essa universidade retorna o dinheiro investido para a sociedade. Querendo ou não, também é a sociedade que custeia por meio de sim. imposto. Então, assim, é uma realidade que está mudando, a gente vê que realmente está mudando, né? Hoje em dia, principalmente no estado de Pernambuco, tem muito incentivo para abertura de startups, né? Para aplicação e pegar aquele conhecimento e transformar em um produto palpável para a sociedade. Então, está mudando, né? Ainda bem que hoje está mudando. Mas ainda é um trabalho de formiguinha. Sim, que a gente tem que fazer para mostrar a importância. Porque aí tem os dois lados, né? A gente precisa mostrar a importância da pesquisa e a gente tem que levar ela para mostrar aos pesquisadores a necessidade de levar ela para a sociedade, né? Então, assim, eu tô tendo a oportunidade maravilhosa de trabalhar com uma coisa que eu amo, né? Tanto que eu já disse a Eric várias vezes, Eric, eu só entrei nesse mestrado porque era um projeto que eu queria, né? Estava dentro do que eu acreditava. E da gente estar trazendo esse projeto para algo palpável. E parece que juntou as coisas assim, né? No mesmo momento que eu estava naquela ânsia de o que fazer de fato, sair só dessa de publicar artigo e trazer de fato um produto, e o projeto de Ana, né? Quando eu soube do projeto dela, eu falei, não, é isso. Isso daqui é o real. Isso daqui é onde a gente pode trazer benefício de fato para a sociedade. Então, é por aí. E aí, a gente tem visto também no laboratório, além da cadeia do leite, né? A gente tem conseguido trabalhar outros segmentos, né? Então, cada vez mais a gente tem visto esse potencial e essa necessidade de ter pessoas com conhecimento técnico e acadêmico para transformar essas ideias que a gente tem num produto. Sim. Então, hoje, o que você diria a essa galera da zootecnia que está formando em relação ao mercado de trabalho e essa porta que a gente está vendo? Sim, tem muita coisa para ser dita, na verdade, né? Eu acho que ainda hoje o zootecnista ele não sabe que ele pode atuar no setor de processamento tecnológico e de qualidade dentro das indústrias de produtos de origem animal. Né? Por mais que a gente tenha hoje a obrigatoriedade da grade conter as disciplinas e tudo mais, mas eles se sentem meio acuados. Eles não têm um norte na maioria das vezes. Né? Isso é uma coisa que eu percebi muito quando eu fui para São Paulo fazer meu doutorado. Lá já é uma situação, uma realidade diferente. Então eu já me sentia valorizado dentro dessa área. Né? Tanto é que me abriram os olhos. Como não? Você é zootecnista, você pode estar aqui. Né? Fulana de tal é zootecnista e é responsável era uma indústria de pescados. Fulano de tal é zootecnista e é responsável por uma indústria de processamento de carnes. Então, por que você não pode? E é curioso porque recentemente eu dei um mini curso de análise físico-químicas dentro da universidade e os alunos vieram me relatar isso. Né? Que bom que você está aqui, porque você abre as portas para um conhecimento que a gente não... É igual o seu professor falou, né? Exatamente. Sai da caixa, então, sai da bolha, porque... Sim. Então, a gente tem... O zootecnista ele tem plenas condições de atuar dentro dessa área. Né? Do processamento tecnológico, da qualidade, da segurança dentro das indústrias desenvolvimento de produto. Desenvolvimento inovação. de produto, aprimoramento de técnicas já consolidadas. Então, tudo isso pode ser feito pelo zootecnista. Basta buscar o espaço. Isso. Né? O conhecimento e o espaço. Então, hoje eu já vejo a presença de zootecnistas em indústrias responsáveis, né, por esse setor aqui, mas ainda é pouco. Né? Então,
o que eu deixo assim de mais, que eu sempre falo, na verdade, quando eu sou chamado para conversar com os estudantes, é o seguinte: abram espaços, ocupem espaços que são de vocês, né? Então acho que isso é o mais importante, assim. E o papel dos próprios professores em orientá-los e dizer assim, não, você pode ir por aqui. Se você não gosta tanto de estar no campo, você tem essa opção, esse caminho, né? E assim, acho que é uma visão muito importante que a gente tem Uhum. que levar, né? Um papel muito importante e que também fortalece muito a cadeia em si. Sim, Porque cada vez completamente. mais a gente vai ter um ecossistema completo, né? Uhum. Então a gente, quem tem o conhecimento da parte produtiva, quem sabe como manejar os animais, mas também quem sabe como fazer, né? O processo Sim. do produto Sim. em si. E eu acho que essa visão, ela merece ser realmente muito trabalhada. E um outro ponto de destaque é a aproximação da universidade com a indústria. Sim. Isso é fundamental. Porque senão as coisas não rodam, né? Para que a universidade entenda os anseios da indústria, né? E a indústria compartilhe esses anseios com a universidade para resolver problemas. Né? Por exemplo, quando eu saí para fora do país, quando eu fui para Portugal, lá a universidade, a indústria está dentro da universidade. É a indústria que ajuda a manter bolsas de pós-graduação, de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. Por quê? Porque eu, enquanto indústria, quero resolver isso. Então, eu vou fornecer os meios, né, para resolver essa problemática. Eu vou oferecer os meios para a universidade. São pessoas realizar. capacitadas, né? Exatamente. Que estão ali, que têm esse tempo Exatamente. de pesquisar e resolver aquele problema, né? É igual Sim. quando você chama um especialista em algo. Sim, sim. E nada mais justo do que Sim. participar. Quando eu estava lá, uma coisa que me marcou muito foi: existia uma empresa que trabalhava com um determinado produto e sobravam resíduos. E a empresa entrou em contato com a universidade para dizer o seguinte: eu quero ainda aproveitar mais desse resíduo. Eu ainda quero lucrar com esse resíduo, ainda quero gerar alguma coisa a partir desse resíduo. Então eu vou investir 1 milhão de euros em pesquisa para vocês me apresentarem tudo o que eu posso fazer de solução com esse resíduo. Né? E eu acho que hoje é uma das saídas, uma das alternativas para tornar a universidade mais produtiva, de fato, resolvendo as questões das empresas, porque são questões dos consumidores. Né? A gente tem que... E respaldo na sociedade. Porque Sim. se a gente tem um problema de um resíduo, igual você está falando, é um problema ambiental. Sim. Posteriormente vai afetar todo mundo. Sim, ali sim. daquela região. Sim. São demandas, né? São demandas da própria sociedade, em todos os sentidos, que a universidade pode resolver em parceria com a indústria. E que hoje também, graças a Deus, está mudando, né? A gente percebe, né? A gente tem isso como exemplo aqui em Garanhuns mesmo, essa proximidade entre indústria e universidade. E, assim, como funcionaria, né? Eu sou da indústria e eu quero chegar lá na universidade e dizer que eu tenho a ideia de desenvolver, sei lá, um queijo. Como é que eu faria para ter esse primeiro contato com a universidade? Bom, você, enquanto indústria, pode procurar professores da área, né? Lá na universidade, aqui em Garanhuns mesmo, já tem, por exemplo, proprietários de fazendas que entram em contato com professores para resolver problemas do seu rebanho. Né? Então, isso também serve para a indústria de processamento. Né? Se eles têm uma demanda, procurar os professores que trabalham ali com aquilo para fazer reuniões, né? E aí depois vem a questão mais burocrática, né? De parceria mesmo. De parceria. Né? Hoje tem a proteção intelectual, né? Que é uma coisa muito importante. Então, o que vai ser protegido e o que vai ser divulgado. Né? Tem todas essas questões também. Porque aí, nesse caso, que você está falando de proteção intelectual, entra a questão das patentes e tudo mais, né? Exatamente. Que é uma coisa muito interessante a ser dita e deixar claro para a sociedade que patente não é só produto. Então, o processo de construção daquele produto também pode gerar uma patente para a indústria ou até para a própria universidade, né?
Então, essa questão burocrática em si, que vai gerar patente ou não, o artigo ou não, né? Isso vai depender muito dos que... resultados que a gente tem, né? Por exemplo, hoje a gente trabalha com muitas cepas de bactérias, mas alguma dessas cepas realmente tem o potencial de produzir um leite fermentado que é cientificamente comprovado que ele tem capacidade antihipertensiva e antidiabética. Se a empresa ela investiu naquilo ali, a gente protege. É uma parte da universidade, é uma parte da empresa. Os resultados menos significativos pode publicar. Então tudo é questão de deixar tudo acertado, né? De conversa e vendo o que vai sendo gerado a partir daquelas pesquisas, né? Porque pesquisas podem dar certo e podem dar... Eu aprendi a duras penas que resultados não satisfatórios para mim, né, para minha expectativa, ainda são resultados, né? A gente lida com a frustração de não ter encontrado uma super bactéria, sim, mas também são resultados e pode acontecer também num projeto relacionado à indústria. É muito importante porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo recente. O processo de maturação de queijos, ele acontece quando a gente tem os micro-organismos pelo metabolismo do micro-organismo, certo? Então, ali vai produzir enzimas e tudo mais que vão ajudar, auxiliar ali na maturação dos queijos. Mas aí queijo é um mundo, né? Tem diversos tipos de processos, tem diversos tipos de sabores. O que você quer obter ali? Qual o tipo de bactéria que você quer na qual o tipo de atividade, né? Que você quer? Exatamente. Você quer uma bactéria que seja muito rápida em fazer essa maturação. E aí seu queijo vai ficar um pouco mais amargo. Ou você quer em termos de proteína, né? Então, quando a gente tem uma protease, vai quebrar ali. E aí, a gente teve um resultado recente onde a bactéria não teve uma boa produção de protease. Ah, Eric, mas e agora? Mas e a longo prazo, né? Não, não é ruim, porque exatamente porque você pode aplicar em um queijo de longa maturação. Mas é porque a gente queria resultado assim, rápido demais, entendeu? Ou até em uma manteiga. Eu tava assistindo uma aula de manteiga, falando em resíduo também, do leitelho, que é ali a água que da malaxagem da manteiga, né? Que é o resíduo que sobra ali, da bateção da manteiga. E ele falando que aqui no Brasil são poucas as manteigas que são fermentadas, que são maturadas, né? E ele falando que fora já é uma realidade, que tem um sabor especial, aí vai para um trufado, vai para sabores amendoados, e tudo isso são bactérias que fazem. Só que aqui a gente não tem esse costume de fazer. Eu tinha um professor no doutorado que dizia o seguinte: a indústria de alimentos no Brasil é muito atrasada, porque as possibilidades são enormes. Aí o uso do leitelho, porque nem eu que trabalhava sabia que pode ser utilizado em bolos, sorvetes, enfim, pode ser vendido in natura, pasteurizado, seco também, né, como leite em pó. E é um produto que dá sabor, é saborizante, porque ele tem a gordura ali ainda, né, da batelagem lá da manteiga. Junto com o soro um dos principais subprodutos, né? Soro e leitelho são os principais subprodutos. Ô, Eric, anota aí pra gente trabalhar uma pesquisa com leitelho. Porque aqui a gente vê que a realidade é que todo mundo joga. É um resíduo, de fato. Ele vai ali junto com o soro e vira ração animal. E o quanto que a gente pode explorar disso? O quanto a pesquisa pode trazer benefícios, tanto do soro, que é um problema ambiental, o leite dele também, se vir a ser colocado na natureza sem nenhum tratamento, que a gente sabe que também tem muito gasto para tratar e devolver como água e tirar aquele resíduo. A gente sabe que tratamento é caríssimo e talvez fosse mais barato colocar um produto no mercado utilizando tudo aquilo. E pode agregar valor, né? Sim, a agregação de valor e abrir a mente das indústrias para isso. Porque todo mundo que usa soro só tem na cabeça, não, vou fazer uma bebida láctea, eu resolvo meu problema. Mas não tem só bebida láctea, a gente tem um leque gigante que a gente pode explorar. Sim, só que ainda tá... Whey. O próprio whey, que tem um valor agregado e um retorno, acredito, para a indústria grande. Gigante. Você tá jogando, você tá vendendo um litro de leite, às vezes, jogando assim que eu digo.
Porque tem indústria que até dá para que resolva-se o problema de não agredir o meio ambiente por conta das outras problemáticas que vem ali carregado, né? A gente... Mas aí tem indústria que vende um litro de soro a 10 centavos. Teve E quanto é que fez ele retorna para a indústria que consegue fazer a secagem desse soro e entregar o whey, que é uma coisa que está super em alta. Sim. Tem um valor agregado alto. Com certeza. Quando eu enveredei por esse caminho da pesquisa, é exatamente isso, assim, sabe? Porque se a pessoa que produz vende a 10 centavos, se a gente mostrar que aquilo tem um potencial a mais, ela vai vender mais caro. Entende? Então toda a cadeia, desde a cadeia de produção, vai sair ganhando. Sim, exatamente. Com certeza. Entende? Então todo mundo sai ganhando, no final das contas vai chegar nos produtores. Com mesmo. Certeza. Né? Esse benefício. E essa questão de Eric permanecer na pesquisa, ter mudado essa visão dele hoje, né? Essa necessidade de que a sociedade precisa inovar. Ela conseguiu abrir a mente de Eric para uma série de questões. Sim. Né? E aí, quais são os sonhos de Eric em relação a exatamente isso? Em eu conseguir agir diretamente na sociedade, né? Entregar um resultado à sociedade. Sim. Bom, eu acho, hoje em dia, né, eu sempre falo, todas as pessoas que me conhecem sabem, qual é o sonho de Eric? O sonho de Eric é ser professor universitário. Esse é o sonho de Eric, né? Mas também existe a possibilidade de abrir startup, de desenvolver produtos, de prestar serviços, porque hoje a gente tem a oportunidade, né, dada. Antes era um tabu. O que é uma startup? Como eu faço? Hoje não. Hoje tem investimento do próprio governo para abrir startup. Né? E começar o seu sonho de empreender, de transformar todo esse conhecimento que eu acumulei ao longo de muitos anos, né? Não vamos dizer entregar a idade, né? Quantos anos, ao longo dos anos, em ter um retorno para mim também como empresário, né? E na satisfação também do intelecto, né? Sim, de ter estudado tanto e agora realmente poder entregar algo para a sociedade e para si, como é satisfatório também, né? Sim, é juntar as duas coisas, né? É a satisfação com todo o meu conhecimento, né? Com todo o conhecimento. Então, acredito que hoje tá mais, as portas estão mais abertas, assim, do que antes, né? Alguns anos atrás. Enquanto eu não entendia isso. Eu acho muito importante, e até para quem vai nos escutar, né? Até para os estudantes que vão nos escutar, isso, assim, não é que eles... Tem muita gente que fala assim, eu não me identifico com tal área. Mas você tem uma gama de outras áreas que você pode, né, ocupar o espaço. Tem outras formas de atuação. Tem muitas áreas. Muitas. Quando a gente entra na universidade também de veterinária, né? Aí só tem dois tipos de vertentes, né? Os que vão para grandes e os que vão para pequenos. Só. Ninguém enxerga um alimento, ninguém enxerga um RT, uma responsabilidade técnica, ninguém enxerga uma pesquisa, são só aquelas duas vertentes. E tanto que tem de brecha ali, que se a gente sair da caixinha, do óbvio, a gente consegue explorar, né? E assim, cada vez mais, né? A gente tem visto essa necessidade do profissional. Eu sou veterinária, mas eu tenho conhecimento na parte de pesquisa, eu tenho conhecimento na parte de marketing, eu tenho que ter uma noção. Eu não sou especialista nisso, mas eu tenho uma noção de como as coisas funcionam. É importantíssimo você ser um profissional multi. Isso. Né? Porque o mundo, a indústria, a vida real exige isso de você. Era o que a Ana estava falando antes de começar, né? Do funcionário que consegue resolver, que faz a diferença em uma empresa, é aquele que resolve, que se eu não tiver, ele dá conta. E ele é o que faz a diferença. Todo mundo é substituível, claro, mas é aquela pessoa que tá ali que
resolve. E tem aquela outra parte que não resolve nada. Porque Que às é a vezes maioria, não né? consegue ter essa visão multi, né? Que Sim. só consegue, não, ó, fulaninho, sua função é levantar essa taça. Pronto, só essa taça. E eu não apago a luz. Não era minha função. Exato. É o que a gente vê muito, de desculpa, né? Fulaninho, tu não saiu por último porque tu não agarra. Não, mas a luz, né, Eric, que Não, apaga? a gente, pra não ir na luz que ainda tá mais distante, né? Aí ela tá levantando a taça aqui, mas molhou embaixo na hora que ela levantou. E ela sabe que não é pra ficar molhado, né? Mas ela não seca. A gente vê isso direto na pesquisa também, na pós-graduação, né? Você, enquanto aluno de pós-graduação, você tem que ser proativo. Você não tem que focar só na sua pesquisa. Você tem que saber prestar contas do seu projeto. Você tem que saber fazer uma cotação de produto. Você tem que saber qual produto é melhor, qual não é. Então, você precisa de outros conhecimentos ali que você tem que correr atrás. E a gente não aprende isso na graduação. Exato. Quem teve, né? E quem tem a sorte de se inserir na pesquisa, que tem essa questão de, eu tenho uma afinidade, eu quero realmente, né, ingressar. Quem teve a sorte de ser inserido na pesquisa da forma correta, porque às vezes pode acontecer de você ser inserido na pesquisa e ficar só no laboratório, Sim, né? muito. Na parte operacional. Tem a chance, a possibilidade de aprender essas questões. Mas eu, particularmente, né, quando tive a oportunidade de entrar na pesquisa, eu fiquei na parte operacional. Então, eu vim aprender que eu precisava fazer uma cotação, que eu tinha que saber ler um rótulo de um meio para identificar, porque às vezes aquele código e um é diferente do outro. Quando eu consegui chegar mais próximo, né, do meu orientador, do meu supervisor, e pedir a ele essas... Mas até que isso acontecesse, a pessoa quebra muito a cabeça, esquenta muito o juízo, né? Então, assim, até na pesquisa é necessário a gente ter uma visão de um todo e também uma visão com foco naquilo que a gente está trabalhando. Se um proprietário, por exemplo, de um laticínio te chama para você fazer alguma coisa lá, prestar algum tipo de consultoria lá, enquanto zootecnista, consultoria de qualidade, mas ele também tem a fazenda dele do lado e ele te chama para fazer isso também, você vai dizer não? Então, os conhecimentos, eles têm que estar andando juntos, entendeu? Andando juntos. Então, você tem que consolidar a pesquisa com a sua profissão. Porque, às vezes, o problema da indústria começou lá na fazenda. Sim. E você tem que ter esse conhecimento e tem que ter esse start. O leite está chegando com acidez, mas a temperatura está controlada do caminhão. Aqui estão fazendo todas as coisas que devem ser feitas para evitar essa acidez. Não estou sabendo o que é que está acontecendo. Será que não está lá no curral? Sim. Aí quando você vai lá, realmente você acha uma limpeza ineficiente e qualquer coisa que o leite já vem com um grau de acidez que não é aceitável. Uma mastite subclínica que não está sendo tratada. Eu não, particularmente, eu não sei de clínica. Então eu, Ana Gisele, não trataria essa mastite. Não, eu ligaria para Letícia. Mas para ela fazer. Uma coisa, lá no seu subconsciente você sabe pelo menos o básico. Não, eu tô dizendo assim, você tem a noção de que aquilo ali é uma mastite. Sim, isso, né? exatamente. Então, eu não sei passar o medicamento, não sei. Mas eu sei que é uma mastite, então eu sei que se eu ligar pra Letícia, que tem esse conhecimento, ela vai conseguir auxiliar. E aí entra outra questão. Ninguém trabalha no mundo sozinho. Network é fundamental. Conhecer pessoas é fundamental. Para pesquisa também. Para tudo. Conhecer pessoas é fundamental, porque você expande a sua rede de auxílio. Conhecimento, né? Você tá ali em troca, constantemente. Não sei disso, mas acho que Eric pode me ajudar. Eric, porque eu não consigo fazer um queijo mussarela com leite de cabra? Isso. Letícia, é por conta das proteínas, que são diferentes. Ela não aguenta o que a de vaca aguenta. Tá, aprendi, obrigada, muito obrigada. Sim. Porque tem um cliente meu que tava querendo, eu tentei explicar e eu ainda não consegui, mas eu consigo explicar com o que você me deu de conhecimento. E na pesquisa eu sempre falo para os alunos assim, se você tiver a oportunidade, saia.
Saia no que eu digo assim. Se você, por exemplo, quando eu fui fazer doutorado, eu já tinha passado aqui. Eu já tinha já tinha minha vaga no doutorado daqui, eu já tinha bolsa aqui. E saiu o resultado em São Paulo. Eu não pensei duas vezes. Fui embora para São Paulo, porque eu sabia que ali ia expandir a minha rede de conhecimentos. O que eu tinha aqui já era comum. Eu já conhecia todas as pessoas. E eu fui galgar novas oportunidades, conhecer novas pessoas. E foi aí, se eu não tivesse ido, acho que talvez até hoje eu estaria assim. E aí? Eu fiz essa pesquisa. E eu vou fazer o que com ela? Porque E eu lá encontrei alguém pessoas indagou, né? que expandiram a minha mente. Não, é assim, você vai por aqui. Porque você é isso, então você vai por aqui. E foi aí que eu consegui direcionar a minha pesquisa para a parte prática mesmo, de fato. Eric, falando nessa questão de sair, né? Então, ter a oportunidade de buscar fora esse conhecimento. Você fez uma parte do seu doutorado em Portugal, né? E fazendo um comparativo bem a grosso modo, né? A realidade que a gente vive hoje dentro do país, levando em consideração que você já conhecia Pernambuco, você teve a possibilidade de fazer em São Paulo, e de fora, é muito distinta, muito diferente. Daqui para São Paulo já é muito diferente, né? Porque eu falo diferente no sentido de que você consegue ter recurso mesmo para executar seu trabalho. Eu cheguei em São Paulo e o meu orientador disse que eu preciso gastar 50 mil reais em uma semana. Coisa que eu nunca tinha visto. 50 mil reais aqui. Né? E ele precisava gastar em uma semana. Se eu não tivesse o conhecimento, os contatos, eu não teria conseguido. Né? Então faça aí, veja o que você precisa para o seu projeto e compre. E você falou também do contato que se tem já com a empresa, que é coisa que aqui não acontece tanto, né? Sim. Porque lá você tem várias indústrias gigantes que estão ali em busca de soluções. Todo dia aparece um problema novo e ele precisa da universidade para resolver aquele problema. A maioria das pesquisas de lá eram direcionadas para a empresa. Como lá tem um setor de cana-de-açúcar muito forte, tem muita gente que trabalhava nesse sentido, né? Porque como era engenharia também, então tinha o pessoal que trabalhava nesse sentido. E quando eu saí para fora, aí é outra realidade, de fato, assim. Você chegar em um laboratório onde você tem técnico para preparar seu meio, esterilizar, fazer sua compra. Então, fulano, eu preciso de tal reagente. Eu pedi à tarde, de manhã estava na minha bancada o reagente. Então, realmente assim, a importância da pesquisa, né? Era dada ali naquele lugar. São outras realidades. Hoje a gente sabe que aqui em Pernambuco a realidade ainda é diferente de boa parte do país. Porque nós temos a FACEP, né, a Fundação de Amparo, que hoje é a segunda fundação estadual que mais preza pela ciência, mais importante. Né? A gente tem a FAPESP em São Paulo e a gente tem a FACEP aqui. Porque a gente tem esses órgãos eles têm garantido por lei o recurso. Então eles conseguem trabalhar e fornecer diversos tipos de editais, seja editais de startup, seja N editais de pesquisa e bolsas de pós-graduação para fomentar a pesquisa. Isso, né? Exatamente. E se a gente aproxima a indústria ainda mais dessa realidade, aí eu acho que tudo fica... Aí eu vou abrir um adendo dessa questão de aproximar a indústria, né? Eu sei, tenho conhecimento que existe uma questão tributária que está relacionada a que se a indústria fornecer, por exemplo, eu vou auxiliar determinado laboratório, determinada pesquisa, eles conseguem ter uma isenção em algumas questões fiscais. Eu não sei bem como é esse trâmite, mas uma vez eu participei de uma reunião que o pessoal estava da Secretaria de Desenvolvimento, e eles falaram disso, né? Não, tem uma verba que a indústria pode, no lugar de pagar o imposto, ele pode reverter para a pesquisa. E eu acho que falta muito isso ainda, né? Deles esclarecimento, né? Eles terem conhecimento de como funciona. Porque eu acho que a partir do momento que a gente tivesse esse conhecimento... Troca, né? Essa troca da indústria
com a questão tributária, que ele ia continuar pagando a mesma coisa, mas ia ser revertido em pesquisa que ia retornar para ele algo, né? Porque às vezes a maioria dos impostos não retornam para o produtor, né? Eles são pagos e não retornam como incentivos, enfim. Eu acho que seria muito interessante esse esclarecimento da universidade, junto com essa questão tributária, que seria um contador, não sei, um advogado da área, para que tivesse essa conversa com as empresas e elas entendessem isso e começassem a reverter esses valores para chegar mais pesquisa e chegar mais informação na indústria. Isso vai muito de mudança de pensamento das agências de fomento, né? Hoje a gente já tem, que bom, CAPES permitindo que os pós-graduandos trabalhem, CNPq permitindo que os pós-graduandos trabalhem, porque a bolsa, o valor da bolsa já não é mais tão atrativo assim, né? Então, como as universidades, a maioria delas, né, eu vou falar as universidades federais, elas estão ligadas a esses órgãos de fomento e ao governo, é preciso que eles tenham essa visão, né, e estabeleçam programas de conscientização e esclarecimento da universidade para a indústria, né, que infelizmente a gente não tem. Essa ligação com a sociedade que falta, né? Sim. De entrega. Eu sinto falta até da entrega na própria região. A gente tem uma universidade aqui e a gente sente essa falta ainda de ligar a sociedade com a universidade. Se tem muita a impressão de que eu tenho que formar, eu tenho que ir embora. Eu não tenho espaço aqui, eu não tenho oportunidade. E, na verdade, se tem. Só se falta ter essa conversa, sociedade e universidade. Né? E também trabalhar na cabeça dos meninos, né? De tirar esse mito de que só se é bem sucedido se for embora ou se é concursado. Sim. Né? Que, assim, infelizmente, a gente vê no meio acadêmico esse mito. Fulano só foi bem sucedido porque fulano passou num concurso. Não é assim. Eu sou empresária, eu me considero uma empresária e me sinto muito bem sucedida, né, no que eu faço. Eric é um pesquisador e ele é extremamente bem sucedido no que ele faz. Quando o Eric for concursado, ele vai continuar sendo bem sucedido, mas o desenvolvimento da pessoa como profissional, ele está acontecendo. Sim. A gente está conseguindo transformar a nossa realidade e a realidade da sociedade. Sim, e cada vez mais estão vindo indústrias, né, para cá. A gente está vendo isso muito no leite, né? Isso, exatamente. Que Pernambuco se tornou o maior produtor de leite do Nordeste e a gente viu que realmente atraiu grandes empresas. Tem muitas empresas querendo chegar, investir mais, ficar por aqui. E aí, qual o seu diferencial? Né? Eu falo para os meninos o seguinte, principalmente para os meninos que estão começando iniciação científica, isso daqui é só uma parte da sua graduação. Né? Isso daqui fornece um diferencial, sim, para você. Mas se não é isso que você quer, você pega tudo que você aprendeu, né, aqui, como manusear equipamento, utilizar equipamentos de laboratório de forma correta, né, pensamento crítico, né, o desenvolvimento do seu pensamento crítico. Tudo isso que você desenvolve na iniciação científica vai ser um diferencial para você enquanto profissional. Eu passei por isso, não é o que eu quero, né? Mas eu sei que vai me beneficiar. Você não passa por um processo sem absorver algo dele, né? Sim. E assim, coisa que eu acho muito interessante é que você vê os alunos chegando de iniciação científica lá no laboratório e eles se surgiu essa oportunidade para eles, a porta estava lá, eles bateram e conseguiram entrar, mas eles ainda têm muito medo e muito receio de dizer assim, muito obrigado por esse ano de iniciação científica, mas não é isso que eu quero para mim. E eu vou procurar outra porta para me bater, né? E a nossa linha, ela nunca vai ser reta durante a jornada. Mas eu tenho visto também alunos que têm chegado lá que têm o perfil de pesquisador. Então, para essa pessoa, a linha vai continuar não sendo tão reta.
Mas ele vai seguir um caminho e vai trilhar naquilo ali porque ele já se encontrou. Ele tem aquele perfil. E a gente precisa começar também a admitir isso, né? Sim. Ó, obrigado, Eric. Foi um prazer trabalhar com você, mas não... Eu faço questão de dar esse feeling para os alunos. Isso é verdade. Eu dou esse feeling para os alunos porque eu não vou deixar eles mergulhados em uma coisa que eles vão sofrer no futuro porque perderam oportunidades de aproveitar outras. Então, se você tem perfil, ótimo. Vamos junto que a gente vai, que eu vou direcionar você até o final, porque é isso que você quer, você tem esse perfil. Se você não tem um perfil, obrigado. Mas vá procurar outra coisa que você se identifique, identifique. Mais, né? Que exatamente. Lhe faça exatamente. Bem e faça sentido. Exatamente. Porque a rotina da pesquisa ela é sofrida. Ela sofre, você trabalha para ter resultados errados, até você ter um resultado certo, né? Tendo os ajustes, fazendo Ou os ajustes ali. Você vai, escolhe trabalhar com micro-organismo. Aí Eric diz, essa semana vai fazer tal teste. Beleza, vamos lá ativar as bactérias. Elas não crescem. Isso. Começou o teste tem que ser de 24 horas. Você tem que ficar 24 horas fazendo acompanhamento. Isso. Não é 2 horas ou 3, são 24 horas. Isso. Então, às vezes, o pessoal me vê no Instagram uma semana inteira no laboratório, praticamente morando lá. Mas é porque não é o meu tempo. É o tempo de desenvolvimento daquele processo. Sim. Né? Então, é sofrido. Sim, então eu falo, é isso que você quer? Porque se não é isso que você quer, não adianta você estar sofrendo aqui, perdendo oportunidades cruciais durante a sua formação. Durante a graduação ali onde muita coisa acontece, é onde você consegue estágios, é onde você consegue ir para outras áreas mais específicas da sua profissão, né? Eu sempre falo para Ana é uma empresária, ela é do campo, né? Ela é do agro, né? Ela é desse agro que faz e acontece, mas ela tem total perfil de pesquisadora. Então, se um dia ela quiser, ela vai fazer bem feito. Entende? Então eu costumo dar esse feeling sim para os meus alunos. Por mais duro que pareça, eu acho que eu estou fazendo a coisa certa. E eles entendem depois. Sim, o meu papel como orientador, entendeu? Eu já levei puxão de orelha de Eric, minha gente. Já levei, ele já reclamou comigo de eu sair da sala e dizer assim, não vou, né? Não quero conversar com ele sobre isso, e ir embora, e no outro dia chegar lá e dizer assim, Eric, obrigado por você ter me dito aquilo. E é bom a Ana ter tocado nesse assunto, porque é um crescimento pessoal. Você cresce pessoalmente para você lidar com os problemas lá fora. Eu falo para os alunos, eu endureço a casca de vocês. Porque lá fora vocês vão conseguir aguentar. Né? Não, porque lá fora vocês vão conseguir aguentar o que é a vida de verdade. As pessoas não vão te contratar e vão ser compreensivas porque você está demorando para entregar algo. Não, elas querem um retorno seu. Então, eu acho que isso de desenvolver o pessoal também é um crescimento que você tem dentro da pesquisa. Fugindo um pouco da pesquisa, falando em crescimento pessoal e de deixar a casca mais dura. Alguém na sua família, no seu eu pessoal, como o Eric, fez isso com você? De te encorajar a conquistar suas coisas? De encorajar, sim. De encorajar, eu sempre tive apoio irrestrito da minha família para fazer o que eu quisesse, né, da minha vida. Mas eu sempre fui aquele aluno que tirava 10 e que não recebia nenhum parabéns. Era tipo, você fez sua obrigação. Porque você não trabalha, você não tem outra coisa para fazer, então você fez mais do que sua obrigação. Mas em outro sentido, não. Assim, eu sempre tive muito apoio da minha família para fazer tudo que eu quisesse. E, Eric, hoje eu me espelho muito em você, né? Eu já disse várias vezes. Ver o pesquisador que você é faz com que eu consiga enxergar justamente a pesquisa como algo transformador. Antes eu tinha essa visão de que a pesquisa é algo que a gente
coloca num papel, depois bota numa gaveta, ou então tá lá no Lattes, né? E alguém que se quiser depois Sim. confira meu Lattes que tá lá, Sim. explicando o que eu fiz, né? E hoje eu consigo enxergar que não é assim. Você me ensinou e me ensina todos os dias essa necessidade da gente realmente mudar a sociedade, nos mudar para que essas coisas aconteçam. Qual foi a maior mudança que você enxerga como profissional e como pesquisador ao longo desses anos aí na Minha? academia? Sim. Minha maior mudança, assim, às vezes as pessoas... Eu tenho uma casca tão dura que as pessoas não acreditam, mas eu acho que é de compreender muito o outro, sabe? Eu acho que eu consegui ter esse feeling de ser um professor compreensivo quando eu estou dando aula, porque nem todo dia os alunos estão bem, né? E tem professor que só termina de acabar, né? E enquanto pesquisador, fazer esse direcionamento. Você precisa ser proativo, você precisa dar respostas e eu tô aqui para te ajudar. Né? Então, acho que essas foram as principais transformações assim, que eu tive ao longo do tempo. E falando profissionalmente, foi esse start que eu dei quando eu fui embora para São Paulo. Né? Quando eu vi onde eu pertencia, qual era o meu lugar de pertencimento, enquanto zootecnista. Né? E ali, para mim, foi uma virada de chave muito grande na minha vida, para eu conseguir aplicar os meus conhecimentos no que eu poderia e tinha know-how, né, para fazer. Ótimo, Eric. Eric, eu acho que eu tinha uma dúvida sobre o leite de cabra, já que é toda pesquisa, assim. Quando a gente fala, a gente já sabe que o leite de cabra é um leite A2 por natureza, né? Ele é um leite menos alérgeno, enfim. Que é uma coisa que está sendo difundida agora como modinha, e uma modinha muito boa, por sinal, porque a maioria das pessoas estão com esse tipo de problema de intolerância. Não sei o que levou a isso, mas enfim, a gente sabe que tem muita gente intolerante. E que seria uma saída e poderia ser uma vertente de crescimento da caprinocultura no Brasil como um todo, mas aqui na nossa região, que é muito apta para isso, né? Quando a gente fala do A2A2, você vê muito potencial ou tem algo a mais nas suas pesquisas que já consegue entregar algo a mais, assim, tipo, de tecnologia para o leite de cabra? Quando a gente fala na questão do A2, porque assim, o leite de cabra, na verdade, ele tem algumas modificações pontuais na constituição da sua proteína, né, principalmente da caseína, mas ele tem menos alergenicidade, principalmente por conta da sua estrutura, porque é uma estrutura mais aberta da proteína, e aí as enzimas digestivas acabam digerindo mais rápido e a resposta imunológica demora mais, mas não que ele seja tão hipoalergênico assim. Certo? Então precisa ficar. Ele é menos. A configuração da proteína, isso, então. A configuração que faz da proteína. Com que as enzimas do estômago ali consigam digerir ela mais rápido. Isso, ele é menos alergênico, né, do que o leite de vaca. Mas o leite de vaca A2, aí ele tem sim uma modificação pontual que no processo de quebra vai gerar um peptídeo diferente que não tem essa alergenicidade tão exacerbada assim. Então é muito importante a gente começar a trabalhar mais com produtos que sejam A2, né, de um leite A2. Tanto é que outro dia eu li uma reportagem que a maioria dos sêmens que estão sendo utilizados hoje no Brasil já são de animais A2. Né? Parece que há uma tendência de no mercado, futuro, né? próximo o leite seja naturalmente A2. Que já tem uma seleção genética do vem, próprio rebanho, né? Que ele já vem, quando você faz algum teste ali, tem teste rápido de A2. Isso. Você faz, você tem um potencial ali no seu próprio rebanho de já reproduzir, Isso. né? Então a gente tem essa tendência hoje, né? De que no futuro
próximo, não muito distante, o leite já seja A2A2 para reduzir essa alergenicidade. Mas você trabalhar com um produto que tem uma alergenicidade menor e ainda fornecer, né, a partir do processamento tecnológico dele, um produto transformado que vai auxiliar na homeostase do seu organismo, isso é o futuro. Que lá na Ásia já não é mais futuro, é realidade, né? É presença. E aqui está sendo trabalhado como futuro. Então precisa que as indústrias elas entendam que existe esse ramo, né? Esses consumidores que eles querem sim se alimentar melhor, né? E aí eles pagam o preço por isso, para que aquele alimento forneça benefícios além de suprir a nutrição normal do organismo, outros benefícios. Então acho que vai mais nesse sentido, trabalhar com leite A2A2 no desenvolvimento de produtos que ofereçam um plus além da menor alergenicidade. A gente só via muito isso nos iogurtes, né? Que falavam de melhorar o funcionamento ali do seu intestino. Sim, A gente e ali via é micro-organismo, né? Não é molécula, é micro-organismo. A gente quer que os produtos hoje eles tenham tudo junto. O micro-organismo com potencial probiótico, o leite com potencial menos alergênico, né? E as moléculas que são os peptídeos ali provenientes da quebra das proteínas que tenham a capacidade de controlar. E aí a gente precisa lembrar bem, não é substituir remédio, é auxiliar nos tratamentos. Nos tratamentos, na homeostase. Por exemplo, os remédios para a pressão arterial, com o tempo, o organismo acostuma ou causa muito efeito colateral. Então, esses peptídeos ali presentes um leite fermentado que você abre e toma rapidinho ali. Se você tomar com constância, ajudar a diminuir esses efeitos colaterais, auxiliar o remédio que você toma o organismo não se acostumar tão rápido com ele, então é só uma manutenção, Poderia um ser equilíbrio. também uma forma de prevenção. Sim, sim. O consumo constante poderia ajudar a prevenir esses... Como as dietas mediterrâneas, Sim, né? exatamente. A gente incluir. Por que vocês acham que os chineses vivem tanto? Né? Eles têm todos esses produtos. E se você pesquisa, você acha inúmeros produtos, a grande maioria deles derivados lácteos, com esses benefícios. Muito bom. Né? Eric, muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter aceitado vir conversar com a gente sobre esse tema que é tão importante, né? Tão relevante para a sociedade e por nos ajudar a tirar um pouco dessa venda, né, em relação à pesquisa, a questão de ter esse match, sociedade e pesquisa. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho fundamental, na verdade, né, que a pesquisa ela seja cada vez mais difundida e que as pessoas entendam que elas é para o benefício delas, né, na maioria das vezes, e que as pesquisas mudem para cada vez mais resolver as problemáticas da sociedade. Então, eu que agradeço. Muito obrigada. Foi enriquecedor. Essa parte eu sempre saio aprendendo muito de todos os episódios do podcast. Esse da proteína da configuração eu não sabia. Eu achei que era também pela mesma coisa que o A2A2 do leite de vaca, né? Fosse também pela mudança ali bem pontual, né? Mas que bom que tem pesquisadores como você. E eu espero muito que daqui a uns anos eu veja alguma pesquisa sua dentro da indústria e a gente esteja lá. Conheço a pessoa que fez esse desenvolvimento. Consumindo na nossa casa, né? Isso, Assinatura. Esse fermentado tem a assinatura de quem? De Dr. Eric. Tem uma patente lá e tomara que seja uma indústria que a gente trabalhe e parabéns pelo seu trabalho também. Obrigado. É isso, minha gente. Muito obrigada por ficarem até aqui. Não esqueçam, se ainda não fizeram, ativem o sininho, compartilhem, comentem. Toda a descrição do vídeo vai estar aqui embaixo.
E se for possível, a gente pode botar o site da FACEP também, Sim, para quem tem sim. curiosidade sobre as startups. Os arrobas E a dos pesquisa. Instagrams também vão estar todos nas Sim. descrições. Pois muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.